Fala molecada, depois dessa marcha fúnebre aí do Bolsonaro, vamos ao que interessa. Então eu não fiz umas anotaçõezinhas aqui, sou o professor Pedro Ivo, e a gente viu um vídeo ontem do Bolsonaro falando que ele é o último bastião da liberdade no Brasil, que ele está lutando contra a ditadura de governadores e prefeitos que resolveram instaurar um lockdown, proibir as pessoas de irem às ruas, de saírem das suas casas, e isso ferindo a Constituição, diretamente a Constituição Federal de 88. Bom, vamos desconstruir um pouco dessa falácia e primeiro tentar entender o que na cabeça do jegue é liberdade, né? Então o Bolsonaro fala que ele é o bastião da liberdade, que todo mundo precisa da sua liberdade, e ele acha, vendo muito Coração Valente, ele talvez se ache o Mel Gibson, o Coração Valente, o William Wallace, que libertou da tirania e opressão os escoceses e dos ingleses. No entanto, a gente já sabe que a história não é bem assim, que infelizmente a Escócia não ficou livre do domínio inglês, tanto é que hoje se constitui pelo que a gente chama de Reino Unido. Então o escocês que fala grosso, etc., precisa repensar. E o Bolsonaro, de outra forma, está longe de ser algum representante da liberdade. O que ele quer representar, no entanto, é a tirania. Ele quer a liberdade para furar o sinal vermelho, para fazer barulho depois das 10, de perturbar o seu vizinho. Ele quer a liberdade para xingar mulheres. Ele quer a liberdade para cometer vários tipos de crimes, como ameaças, crime contra a Constituição, contra a ordem pública. Ele quer falar mal da democracia. Ele quer liberdade para tudo isso. No entanto, ele também quer a liberdade para se aposentar aos 33 anos, para acumular proventos acima do teto constitucional, para receber auxílio moradia quando na verdade tinha apartamento próprio, e também a liberdade para trocar o comando do Ministério Público do Rio de Janeiro, que se o governador não tivesse acatado suas ordens diretas, ele teria que ter trocado, e foi o que ele fez ao trocar o Wilson Witzel via uma investigação muito escusa da Polícia Federal pelo seu vice, que também é investigado no mesmo processo chamado Covidão. Então essa é a liberdade que ele quer. Ele quer liberdade para atacar de forma vil a presidente eleita Dilma Rousseff, falando sobre a questão da sua tortura e fazendo uma ode ao seu torturador. Ali eu achava que a carreira do Bolsonaro política havia acabado. No entanto, ele conseguiu se colocar como principal antagonista ao PT, mesmo o partido perdendo o seu mandato ainda em 2016. Então, quando ele entra em 2019, ele fazia oposição a um governo que já havia perdido a cadeira presidencial há 2 anos. Então, ao invés de buscar uma continuidade com o que o Temer havia feito, ele resolve reinventar algumas coisas. Mas isso é outro papo. O papo de hoje, então, é para explicar como é que Bolsonaro acha que representa uma certa liberdade. No entanto, representa verdadeiramente uma tirania, e ao mesmo tempo mostrar para vocês que essa suposta liberdade que ele representa é a liberdade para que todo mundo tenha um enterro triste, fúnebre, obviamente, e solitário. Vamos olhar o que aconteceu com os Estados Unidos na troca presidencial, em que seu ídolo, Donald Trump, perdeu a sua cadeira e permitiu com que os Estados Unidos se recuperassem da maior crise sanitária da sua história. Então eu acabei de atualizar os dados aqui de morte de Covid-19. Não sei o que aconteceu aqui.
mas eu acho que quando eu estou gravando o computador fica muito pesado e ele não consegue rodar mais nada. Não tem problema, isso aí a gente precisa atualizar o software. Mas olha o que aconteceu com os Estados Unidos e o Brasil durante o processo eleitoral, né? A gente observa aqui que em outubro, a partir das eleições, os Estados Unidos têm uma escalada de infecção e de mortes, ou seja, uma coisa obviamente está correlacionada com a outra. Estranho seria se não houvesse essa correlação, então algum problema nos dados, algum reflexo nos dados. No entanto, a partir da posse do Biden, sai ou tira-se de cena um ator anti-vacina que era o presidente Trump. E aí, 25% da população vacinada depois, despenca-se o número de mortes e o Brasil passa a liderar a média semanal do número de mortes no mundo, entrando então na funesta e célebre posição de campeão de mortes de Covid e também campeão de infectados. Isso coloca o Brasil numa posição de pária mundial. Você pode abrir hoje, por exemplo, seu aplicativo da sua companhia aérea, escolhe para onde você quer viajar e tenta fazer alguma viagem nos próximos 2 ou 3 meses. Não só não vai conseguir, como também não tem dinheiro, porque basicamente o dólar virou um ativo muito longe, muito distante dos anseios de uma classe média, uma suposta classe média brasileira, que se achava rica, inclusive se colocava contra grande parte das políticas de inclusão que o PT realizou nos anos de 2002 até 2015. Assim sendo, com esse empobrecimento e agora esse impedimento de viagem, te resta apenas o Brasil. E aí você insiste ainda na retórica de que o Bolsonaro é uma solução viável para o país, a continuidade desse seu mandato. Sinto lhe informar, mas o que as pesquisas mostram é que Bolsonaro hoje em dia é um natimorto. É um presidente que chegará inevitavelmente ao segundo turno, porque detém 30% de um eleitorado que obviamente ganhou muito com eles. Estamos falando de toda a carreira militar, Forças Armadas. Soma-se isso também a grande parte do interior do país, que de fato recebeu muitas benesses com Bolsonaro. Títulos de propriedade como nunca, possibilidade de matamento como nunca e uma desvalorização cambial como nunca, ou seja, conseguiram não só exportar mais, mas como produzir sem nenhum tipo de restrição com base nas externalidades de poluição que geram. Assim sendo, esse grupo de 20 a 30% não vai abandonar Bolsonaro, pois o Bolsonaro sabidamente não os abandonou. O restante da população quer que o Bolsonaro tome no cu, se foda. Então estamos falando aqui de 70%. Qualquer um que for para o segundo turno com Bolsonaro, aí você pode pensar em Dória, Lula, Ciro, Marinácio da Silva, Huck, Moro, qualquer um levará essa cadeira tão sonhada, né? Menos para Lula, que já foi presidente. Assim sendo, Bolsonaro é um presidente natimorto, e o que ele fará a partir de então será para garantir uma saída não tão funesta quanto aconteceu com Dilma Rousseff, ou seja, uma saída que possibilite a sua não prisão, o que obviamente é algo bastante difícil de acontecer, dado vários artigos da Constituição Federal que ele desrespeitou. Assim sendo, vamos aguardar, mas uma coisa é certa, 2022 não teremos Bolsonaro. E outra coisa, que olhando para esse gráfico aqui a gente percebe que a nossa possibilidade de aumento de mortes, aumento de casos é muito grande. Hoje a gente tem uma média de 2.300 mortes dia, facilmente escalável para 3.000 mortes dia e com uma população vacinada de apenas 3%. Sendo assim, se a gente mantivesse pace, essa média, esse ritmo, a gente está falando de 100.000 mortes a cada mês. Estamos falando em dobrar o número de mortes atual, que é de próximo de 280 mil, atingindo o número de 560 mil ainda no mês de junho. Estamos falando de um caos econômico, sanitário
e principalmente humano. Estamos falando de vidas perdidas, e dessas 500.600 mil mortes possíveis, grande parte são de pessoas humildes que precisam do SUS para seu atendimento, e existe uma correlação também de mortes excedidas ou excesso de morte, porque muitos tratamentos eletivos no SUS estão paralisados, porque não há leitos, não há vagas e não há recursos disponíveis para o atendimento a essa população tão necessária. Coisas simples como uma mamografia que poderia detectar um câncer no seio ainda em fase precoce estão completamente paradas, porque os recursos estão todos sendo destinados para o combate à Covid-19. Boa tarde para você que deseja esse Brasil para os seus filhos e netos. Na minha opinião, eu queria que você ingressasse nessa fila ou nessa estatística e permitisse que o Brasil saísse desse atoleiro sanitário, desse caos e dessa situação funesta. É isso, eu sou Pedro Ivo, bem-vindo ao meu canal, se inscreva, deixe seu like e apoie a iniciativa.